Hoje nós vamos falar sobre a primeira Páscoa. Você sabe mais ou menos como foi a primeira Páscoa? Será que ela tem a ver com coelho ou com cordeiro? Acertou quem disse cordeiro. Quero ler um verso com vocês que está lá em João 1 e o versinho 29, e diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é chamado Cordeiro de Deus. Ele veio a este mundo, ele se sacrificou por mim e por você, para tirar o pecado do mundo. Mas vamos relembrar um pouquinho como foi a primeira Páscoa, onde ela acontece. A primeira Páscoa ela acontece lá no Egito, muito tempo antes de Jesus vir aqui à Terra. Ela acontece no Egito com Moisés. Moisés ele foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. O povo de Israel, que era o povo de Deus, estava no Egito sendo escravizado. Então Deus olhou, ouviu o clamor do povo e chamou Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés então devia falar com o faraó, e ele foi falar com o faraó, que era quem comandava o Egito, porém o faraó não quis libertar o povo. Então Deus disse que mandaria 10 pragas para o Egito. De fato mandou as 10 pragas. Mas na 10ª praga ocorreria que o Senhor iria passar pelo Egito e iria matar todo filho primogênito. Porém, o povo de Israel recebeu instruções claras do que fazer para que quando o anjo do Senhor passasse, não entrasse na casa dos israelitas. E daí, o que eles deveriam fazer? Eles deviam pegar um cordeiro sem mácula, sem defeito, que a gente lê até em Êxodo 12, e o versinho 5 diz assim, ó: O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Por que um cordeiro sem defeito? Como a gente viu antes, Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro, então esse cordeiro deveria ser sem defeito, porque Jesus, quando veio a este mundo aqui, ele veio sem pecado, ele veio sem defeito. Então, esse cordeiro que eles deveriam sacrificar deveria ser sem defeito. Qual mais algumas outras instruções que eles deviam seguir? Tomarão do sangue, sacrificando o cordeiro, eles deviam pegar o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, o sangue daquele cordeiro sacrificado, eles deveriam passar nas ombreiras e nas portas das casas. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Por que com pão? O pão devia ser sem fermento, que significa, porque o fermento significa pecado. Então o pão, Jesus é o pão da vida. Então Jesus, como não teve pecado, pão sem fermento. Uma vida sem pecado. E as ervas amargas significava toda a dificuldade que o povo tinha passado no Egito, todo o aperto que eles tinham passado no Egito. Então eles deveriam fazer esse processo. O sangue, quando o anjo do Senhor viesse, quando o Senhor viesse passar, o anjo veria o sangue nas portas e não entraria naquela casa. Então aconteceu que naquela noite o anjo veio, o Senhor veio e matou todo primogênito, porém dos israelitas não, porque eles fizeram o que Deus pediu. Mas dos egípcios, todo o primogênito veio a falecer. E aí Deus ainda falou assim, lá em Êxodo ainda 12, e o versinho 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este,
Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então naquela noite morreu o filho do faraó e o faraó acabou libertando o povo de Israel e o povo acabou saindo. Então ali foi celebrada a primeira Páscoa. Por que nós não celebramos aí, nós não fazemos esse rito ainda? Porque Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele fez o sacrifício vivo. Ele, o Cordeiro de Deus, morreu por nós. Está se aproximando a Páscoa, o dia da Páscoa, e Jesus, ele morreu por mim e por você, para que nós possamos ter vida plena e vida em abundância. Jesus, ele nos deu uma segunda chance quando ele morreu por nós. E o que nós estamos fazendo com essa segunda chance? Que nessa Páscoa a gente possa parar um pouco para refletir com todos esses acontecimentos que estão acontecendo no mundo, que a gente possa refletir um pouco em tudo que Jesus passou, em tudo que ele sofreu enquanto ele esteve aqui na Terra, no momento da crucificação dele. Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, zombaram dele. Ele passou tudo isso por mim e por você, para que a gente possa ter uma vida eterna, que nós possamos aceitar Jesus na nossa vida, que nós possamos aceitar esse sacrifício que ele fez por nós, que nós possamos viver de acordo com a vontade dele, que você possa ter Cristo na sua vida e que você possa mostrar o amor de Cristo para as pessoas que estão ao seu redor. Um grande beijo, tchau e uma feliz Páscoa a todos.